E como a super-alma onipenetrante que mora dentro de tudo, incluindo as partículas dos átomos, mas Krishna só é plenamente percebido por seus devotos puros. Por conseguinte, em suas compreensões, todos têm como objetivo Krishna. E assim, toda e qualquer pessoa se satisfaz conforme a maneira como deseja tê-lo. No mundo transcendental também Krishna reciproca com seus devotos puros, numa atitude transcendental estabelecida segundo a maneira com que o devoto deseja conviver com ele. Um devoto talvez queira Krishna como mestre supremo, outro como seu amigo pessoal, outro como seu filho e outro como seu amante. Krishna recompensa todos os devotos igualmente, segundo as diferentes intensidades de seu amor por ele. No mundo material existem as mesmas trocas de sentimentos e elas também são vividas entre o Senhor e as diversas categorias de adoradores. Tanto aqui quanto no domínio transcendental, os devotos puros associam-se com ele em pessoa e prestam serviço pessoal ao Senhor, obtendo assim bem-aventurança transcendental com esse serviço amoroso. Vou explicar o que foi falado aqui. Então, Krishna diz nesse verso: a todos que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos. Então, aqui, Srila Prabhupada começa comentando que mesmo aqueles que consideram Deus na sua forma impessoal, ou então aqueles yogis que buscam se relacionar com o Paramatma no coração, todos esses recebem misericórdia de Cristo, de alguma maneira. Uns mais, outros menos. Depende do nível que está assim, relacionado diretamente com Cristo. Então é claro que assim, um personalista também quer compreender Deus. Ele não quer aceitar Deus com qualidade, tudo bem. Mas ele recebe a misericórdia de Cristo. Então, não tem essa de ser rechaçado. Então todos assim, e depois entre os devotos, tem uns que têm mais intimidade com Cristo, outros que têm mais distância. Isso é uma ciência, né? A ciência da devoção. Tem aquele livro, Néctar da Devoção, que ele originalmente foi escrito por Rupa Goswami, chama o livro Bhakti Rasamrita Sindhu, explica todos esses diferentes relacionamentos que pode se ter com Cristo. Então, assim, a Prabhupada deu um exemplo material sobre isso, né? Ele falou assim: pois imagina assim uma pessoa que seja assim um magistrado, né? Então ele é um juiz ali, ele tem na corte, tudo, tem que julgar e tudo, né? Então, na corte ali, diferentes pessoas têm um relacionamento com ele, né? O promotor tem um tipo de relacionamento, o advogado tem outro tipo de relacionamento.
os colegas juízes têm outro tipo de relacionamento, o réu tem outro tipo de relacionamento com ele, né? Aí ele sai ali do trabalho, aí vai e se encontra com os amigos ali, e aí tem outro tipo de relacionamento. E depois chega em casa, tem um filhinho pequeno que tem um tipo de relacionamento, já tem outro mais crescidinho que tem outro tipo de relacionamento. Com a esposa tem outro tipo de relacionamento, com a sogra tem outro tipo de relacionamento, e aí vai. Com a mesma pessoa, né? Então assim, Krishna também. Não é uma coisa padronizada. Não é assim, a consciência de Krishna tem essa variedade, né? Isso é o segredinho da consciência de Krishna. Cada um que vai ter essa sua relação pessoal com Krishna. Não é uma coisa padrão, né? Assim como assim, diferentes religiões, a gente tem um relacionamento padrão, né? É como esse passatempo de Damodara, né? Ele fala sobre isso aqui. Ele fala uma coisa muito interessante. Fala que ele não está interessado no relacionamento com Krishna com respeito e reverência. Esse daí não. Tem que ser com amor puro. Esse aqui é o humor. Olha só. Com passatempos infantistas como esse, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase, está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência. Deus é todo-poderoso, onipotente, é o Criador. Essa é a ideia que se tem de Deus, né? Ele diz assim, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Essa é a consciência de Cristo. É a consciência de Cristo assim, na sua forma mais íntima, né? Mais interna. E para chegar a desenvolver esse tipo de relação com Cristo, você tem que cultivar. Não é assim tão simples, não. Por exemplo, tem todo ano, nesse mês, é o mês de Damodara. Então, ali, lá em Vrindavana, assim, milhares e milhares de pessoas estão oferecendo, pelo menos fazendo esse voto. É um mês de Kartika. Esse mês é especial porque diz que o serviço devocional que se faz nesse mês é multiplicado, sei lá, exponencialmente, né? Então, tem muitos negócios que fazem votos nesse mês, né? Isso é muito comum, né? Por exemplo, faz o voto, por exemplo, de ler um capítulo do Bhagavad Gita por dia. Isso, cumprir, né? Eu posso, né? Nesse mês, em cada capítulo, um dia, no mês. Outros fazem voto assim, por exemplo, se faz a prática da japa, 16 voltas, eu vou dobrar, vou cantar 32. É assim, e outros fazem outro tipo de votos, assim, por exemplo, não vou comer doce nesse mês. E outros fazem votos assim, quem está lá em Vrindavana, isso é muito comum, muito comum. Vou fazer o parikrama de Govardhana todo dia, 22 quilômetros, que é no chão.
Tem esse gosto também. Então, o Parikrama de Vrindavana, 11 quilômetros. Então, assim, um mês próprio para fazer algum tipo de volta, assim, para avanço espiritual, né? Então, você fica concentrado. Então, faz a volta, tem que cumprir. Tem que cumprir. Assim, né? Então, assim, tem que cultivar esses passatempos de Krishna, conhecer mesmo, conhecer com detalhes. Conhecer com detalhes. Por isso que tem esse livro do Srimad Bhagavatam, que descreve os passatempos de Krishna. Aí você vai entrando no humor de Krishna. Você vai entrando. Aí você já está conectado, né? Então vai desenvolvendo dentro da pessoa, sabe? Vai desenvolvendo o que se chama de fé, né? Fé é uma intuição espiritual, né? De coisas transcendentais. Então isso daí é cultivado, tem que se cultivar. E o fé também é o fé nas escrituras, não é uma coisa solta, assim, no ar, não. Não, quem bota fé nas palavras de Krishna no Bhagavad Gita. A fé é fundamentada nisso, não é uma coisa assim, que Krishna, coisa assim. Se quiser desenvolver na consciência de Krishna, mostrar feliz. Então, assim, tem diferentes formas de você se você conectar com Cristo. Né? Por exemplo, durante a permanência de Krishna nesse plano mortal que nós estamos, tem 4 fases da sua vida. A primeira fase chama-se Kumara. É o Krishna Kumara, que é o Krishna bebê. Depois tem Pauganda, o Krishna menino. Depois tem a fase Kaishora, Krishna Kishora, é o Krishna adolescente. E depois só tem mais uma, Nava Yoga, sempre jovem. Quando tem Krishna está aqui na batalha de Kurukshetra, ele já era bisavô. Olha a cara dele ali. Nava Yoga. Então, assim, você pode adorar Krishna de diferentes maneiras. Né? Na Índia é muito comum, né? Tem uma linha Vaishnava, além do Bhalavacharya. As senhoras adoram Krishna com o bebê. Está ali lá no Gopala. Lá no Gopala, assim, Krishna com o bebê, assim, engatinhando, com um doce na mão, assim, do lado. Aí, adoram Krishna assim, né? Bota assim num bercinho, assim, levando um bercinho, lá do Gopala, Krishna. Então, assim, né? Outros adoram Krishna como Partha Sarati, Krishna na batalha do Kurukshetra. Mas Chaitanya Mahaprabhu falou assim, que Chaitanya Mahaprabhu ele veio para revelar Krishna. Que nem na Índia eles conhecem muito bem. Nem na Índia. Sabe? Eles conhecem o Krishna história. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece a batalha do Kurukshetra. Todo mundo sabe assim, esses passatempos também, sabe por alto. Sabe?
Todos usaram, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu revelou Krishna, falou que, olha, o Krishna mesmo, o Krishna de Vrindavan, até a adolescência. Depois que ele sai de Vrindavan, ele é Vasudeva, assim, a personalidade assim, cheia de poder, né? Faz coisas assim extraordinárias, mas o Krishna mesmo é tipo da modalha aí, o menininho ali fazendo travessuras, tudo, recebendo castigo da sua mãe e tudo mais. Depois ele é o Gopinata, é o querido das Gopis, ele é Giridhari, aquele que levantou a colina de Govardhana, ele é Yashodananda, o amado filhinho de mãe Yashoda, e assim, né? É diferente, e o devoto pode escolher como se relacionar com Krishna. E pode se relacionar com Krishna, por exemplo, o relacionamento básico com Krishna é como Chaitanya Mahaprabhu diz assim, Jivera Swarupa Dasa. Jivera Swarupa Krishneira Nityadasa. O Swarupa da Jiva, quer dizer, a essência da Jiva é esse servo eterno de Krishna. Então, basicamente, nós somos servos eternos de Krishna. Agora pode ter outras especializações, a mãe de Krishna, a serviço de Krishna, tem um relacionamento. Os amiguinhos de Krishna, eles estão servindo de Krishna, um amigo serve outro amigo, né? Diferentes situações. Libera sua Rupahaya, Krishneira, os eternos servem de Krishna. E depois, cultivando esses passatempos de Krishna, você vai entrando na coisa. Senão fica só na superfície. Fica só ali espiando de fora. A gente tem que entrar mesmo, sabe? Entrar mesmo na potência de Krishna. Porque é um outro mundo, né? É um mundo. O Bhagavad Gita é a porta de entrada. É a porta de entrada. O Bhagavad Gita é só para você entender a sua relação com Krishna, entender a sua natureza, entender a natureza desse mundo, entender assim, coisas básicas sobre Krishna. Aí Krishna fala assim, a conclusão do Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityajamam Ekam Sharanam Braja, Sarva Bhakti-yoga Shaksham Mashucha. Isso lá no final, 1863. Krishna diz assim, olha, abandona todos os seus conceitos mundanos, porque os Vedas também dão muitos conceitos mundanos, assim, como viver bem na sociedade. Então tem diferentes tipos de dharmas. Krishna fala, Sarva Dharma Parityajama. Fala assim, como é isso? Krishna que criou o dharma, como é que ele manda abandonar? Mas, por exemplo, Varnashrama Dharma é o dharma para se viver bem na sociedade. Depois vamos ver Kula Dharma, o dharma da família. Você vai sair sozinho. Chega uma hora que você não pode, esse apego, você vai sair sozinho. Deva Dharma, assim, adoração de diferentes semideuses. Tudo está lá nos Vedas. Então Krishna fala assim, abandona tudo isso.
O único Dharma que o devoto não abandona é Bhagavata Dharma. Tem muita gente que fala assim, que conhece alguma coisa de livro, ou então os indianos mesmo, né? Fala Sanatana Dharma, Sanatana Dharma. Ele nem sabe. Eu tenho experiência. Falam assim porque é bonito. Sanatana Dharma é Bhagavata Dharma. A nossa relação eterna com Deus. Isso que é Sanatana Dharma. No outro, adoração de Deus, tudo isso é Sanatana Dharma. Mas é interessante que assim, o pessoal não tem. Então, Srila Prabhupada uma vez falou assim: vocês ocidentais têm uma vantagem sobre os indianos. Olha só. Porque vocês não conhecem nada de Cristo. Né? Então vocês vão ser apresentados sobre Cristo através do Bhagavad Gita, né? Srimad Bhagavatam, né? Agora o pessoal lá tem toda uma tradição em cima dele, todas umas histórias, toda uma coisa na cabeça deles ali para ele entender exatamente Cristo tem Shiva, tem Cristo, tem diferentes semideuses e festivais e Ganesha e coisa, fica assim, perdido. Estou dizendo que é assim, estou dizendo. Aí o Prabhupada falou, vocês têm essa vantagem, porque, sabe, você não tem nada na cabeça, assim, já você tem que aprender do zero, sabe? Isso é. Eu tenho um incidente aqui, passou comigo. Eu estava lá em Varanasi. Sabe Varanasi? Varanasi é uma cidade interessante. Imagina que é uma cidade famosa. Né? E já era famosa há 5.000 anos atrás. Imagina isso. Uma cidade que já era famosíssima há 5.000 anos atrás. É interessante que Varanasi tem três nomes. Né? A cidade, você pode chamar a cidade de 3 nomes. Na estação de trem está ali, Kashi. É um dos nomes. Outro nome, Varanasi, um nome mais assim, turístico, e o nome mais cultural, Benares. Qualquer desses nomes é a cidade. Aí estava lá, uma cidade muito famosa, a cidade de Shiva. Mais que nada não é uma cidade vaishnava. O rio Ganges passa ali pela cidade, né? E assim, então passa assim o rio Ganges e a cidade fica um pouco mais no alto, né? Aí tem aquelas escadarias que descem até o rio. São como 4 quilômetros assim, dessas escadarias com cigarros. E cada um tem um nome diferente, tem uns que são importantes, outros são assim, não tem nenhuma importância assim, especial. Né? E eu estava lá de manhã cedinho, às 5 horas da manhã, estava assim sentado lá num lugar completamente isolado. Cantando minha japa, estava cantando a japa ali. Né? Aí tinha uma pessoa que nem demora, né? Estava lá embaixo ali tomando banho no rio. Isso era umas 5 horas da manhã. Aí depois ele vem subindo, né? Ele vem subindo assim, com a gancha aqui assim, a gancha molhada aqui, tudo assim, uma outra aqui por cima, aqui no pronto, e está dando uma volta aqui com água do banho. Aí ele estava subindo. Aí quando ele me viu assim, estava mais perto, ele veio na minha direção, né? Veio na minha direção e falou assim, vem cá, você levou o Cristo?
Você entende Cristo? E ele falou tão espontâneo, assim, não tinha nada de, assim, nenhuma coisa estranha. Eu falei, poxa, como é que eu vou responder? Eu sempre falo assim, sim. Essa hora a gente pensa triste nas duas coisas, Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, essa galinha de tinta, eu queria amarrar para mim. Eu queria amarrar para mim, beijo de levar Cristo. Tem toda uma sequência de mestres espirituais, todos falando sobre Cristo, escrevendo sobre Cristo, inclusive o mestre espiritual que fala de Cristo. A gente entende alguma coisa de Cristo. Além do mais, eu estou cantando uma harmônica cabalística que é o mantra de Cristo. Então, você canta o mantra de uma divindade, mas essa divindade vai se revelando sobre Cristo. É assim, né? Aí ele fez como os indianos fazem quando está satisfeito. Aí ele falou assim, eu sou Pujari do tempo de Durga, não pulo lá, quer dizer, ele era toda galinha de Durga, né, de Jaco, né. É interessante, né, que o pai falou assim, poxa, porque não entende, não. Cada devoto que só Cristo se manifesta para ser reverso aqui no Bhagavad Gita. Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samamrita. Isso é melhor não me revela para qualquer um. Eu estou por trás da minha Yogamaya, a minha energia espiritual. Só revela pelo Senhor. Isso não é que nem esse espírito. Não é assim não. Eu já falo assim, Samoham Sarvabhuteshu Navedveshu Nakriyana Yevajanti Tumam Bhaktya Maiteshu Chakyaham. Ele diz assim, eu sou igual para todos. Eu não favoreço ninguém, nem rejeito ninguém. Mas aí na segunda parte do verso, e ele a gente que eu amo, nós aqueles que estão conectados comigo através do serviço devocional, aí é diferente. Aí Krishna fala uma coisa surpreendente, ele fala assim, mas que eles estão em mim. Deixe o Chakra, eu estou neles. Isso é intimidade. Isso, olha só, você daqui para lá, né? E o Bhagavatam ensina isso, né? Essas duas situações, a Shraya e Vishaya. A Shraya é a fonte do amor. Vishaya é o objeto do amor. Entendeu? Nossa relação com Cristo, nós somos o Ashraya e Cristo é a Vishaya. Mas se essa relação de amor se torna pura, aí a coisa, Cristo também se torna o Ashraya e nós Vishaya. E vai ter o amor daqui para lá e de lá para cá, né? Aí fez uma unidade, né? É interessante que esse jornalista, eles ficam falando assim, né? Vocês vacinavas são dualistas, nós somos monistas. E daí, pô? Pô, e aí? Já pensa onde? Nosso monismo é muito mais forte, sabe? É baseado no amor. Quando fecha
É uma coisa só. É uma coisa só. Não é só como o pessoal fala assim, tudo é um. O quê? É fácil de falar, mas não é fácil de falar. Somos indivíduos. Somos indivíduos. Cada um é um indivíduo. Cada um tem uma personalidade. Tudo é pessoal. Mas mesmo eles ganham misericórdia, como diz o verso diz, eles ganham misericórdia de Cristo. Ganham misericórdia. Mas aqui foi uma coisa surpreendente. Aqui. Mama vacinado vartante, manusha pasta salvação. O Jean fala assim, todos estão no meu caminho. Como é que é? Como é que é? E aqueles que estão aí, são criminosos, são degradados, como é que é? Estão no caminho de Cristo? Estão no caminho. Só que Cristo está lá, eles estão indo para cá, estão dando as costas para Cristo, mas estão no caminho. Então, um devoto puro de Cristo, como o Srila Prabhupada, revelar no coração da pessoa, a pessoa dá 180 graus e vai na direção de Cristo. Já está no caminho. Todos estão no caminho de Cristo, mas não estão indo. Se afastando. Mas é só dar uma meia volta aí e na direção de Cristo. E quanto mais você vai se aproximando de Cristo, Cristo diz assim, eu recompenso proporcionalmente. Não é uma coisa não. À medida que você se rende a Cristo recompensa proporcionalmente. O negócio que tem que entender muito bem o que significa se render a Cristo. Tem que entender. Tem que ter um. O primeiro passo de rendição a Cristo é você aceitar as palavras de Cristo no Bhagavad Gita. Você tem que aceitar o que está aqui. Aí você já deu um passo forte. Aí aqui no Bhagavad Gita conveniente, Prabhupada faz os comentários. O Prabhupada é um devoto puro de Cristo, não tem dúvida. Então se você aceita o que ele fala, você já deu outro passo na direção de Cristo. Aí depois você passa a conhecer quem é Chaitanya Mahaprabhu, que veio revelar que o Mahamantra é o mantra de Kali Yuga. E não foi dele, não é a opinião dele não, está na escritura. E se você aceita o Mahamantra como mantra, aí você já deu outro passo assim, poderoso na direção de Cristo, que é o mantra de Cristo. Esse mantra é lá no Upanishad, está em Santarana Upanishad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí no verso seguinte a esse, ele diz assim, Itisho Dashakam Nunam Karika Masa Nashanam Nataparatarou Paya Dava Tedesho Vrishati. Itisho Dashakam Nunam. Essas 16 palavrinhas do mantra, depois vocês podem colocar aí. Essas 16 palavrinhas do mantra, Karika Masha Nashanam, é que vão
é o que vai neutralizar os efeitos negativos da era de Kali Yuga. Tá lá. Não é opinião, não. Ainda diz mais. Natakarata Upaya. Upaya é assim, processo, prática, método, tudo. Diz assim, não tem outro método melhor que esse. Não é opinião, não. Tá no obediência cristã, isso é confirmado no dia. Então, assim, o amante é coisa séria. Coisa séria. No Srimad Bhagavatam tem Sukadeva Goswami. Kale dosha nidiraja. Ashtireku Mahanguna. Kirtana Deva Krishna Sya Mukta Sangha Padamurate. Kale, em Kali dosha nidi quer dizer oceano. Kali é o oceano de doshas. Alguém te conta?